Agora que você já sabe quais são as dicas para investir em fundos imobiliários, sabe que os FIIs tornam o investimento em imóveis mais fácil e um dos principais motivos é por terem gestão profissional. Pensando nisso, é importante entender as taxas associadas a essa gestão. Então, antes de continuar te contando sobre essa classe de ativos, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreva no canal para não perder nada sobre FIIs. Entre as taxas cobradas, a mais conhecida é a taxa de administração. Esse valor pode variar entre 0,25% a 2% ao ano. A variação está relacionada às particularidades de cada fundo e suas despesas. A taxa de administração pode ser consolidada em um só valor ou dividida em três, que seriam custos com gestão, que visa remunerar a equipe de gestão especializada, custo com consultoria, quando são necessárias parcerias com consultores, e custos com escrituração, que correspondem a gastos relativos a partes burocráticas e operacionais do fundo. Outro valor cobrado é a taxa de performance, que corresponde a uma recompensa para a gestão, caso a meta que foi definida seja alcançada. Na maioria dos casos, essa taxa costuma ser de 20% sobre o resultado que ultrapassa a meta ou índice referencial estabelecido. Esse valor normalmente está atrelado ao CDI, IFIX ou IPCA. Se as taxas de performance e administração já são partes do dia a dia de quem investe, analisa ou realiza gestão de fundos imobiliários, a taxa de distribuição ainda não é consenso. Essa taxa corresponderia à emissão de novas cotas do fundo e varia entre 4% a 5%, que podem ser custeadas pelo fundo ou pelos cotistas. No entanto, já é realidade para algumas gestoras realizar o pagamento direto ao invés de repassar aos cotistas ou ao fundo. Mas fique atento, apesar dessas cobranças, as taxas cobradas pelos fundos imobiliários não acarretam em desembolso adicional para o cotista. Quando um FII paga o dividendo mensal, essa taxa já vem descontada nos custos do fundo, ou seja, o rendimento vem líquido para os investidores. Por outro lado, existem os impostos referentes aos fundos imobiliários. Talvez você já tenha ouvido que os rendimentos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, mas esses ativos exigem atenção ao declarar seu imposto de renda. Afinal, temos que considerar que, mesmo isentos, todos os valores que envolvem os fundos imobiliários devem ser declarados na prestação de contas. Apesar da isenção, os fundos imobiliários devem ser declarados apresentando o investimento atual, o ganho de capital com a venda das cotas e também os dividendos recebidos. Por isso, é essencial que o investidor tenha em mãos o informe de rendimentos de sua corretora. Aqui na XP você consegue pegar o seu informe de rendimentos dentro da sua conta, mas caso tenha qualquer dúvida sobre isso, basta acessar o link na descrição que tem mais informações. Além disso, deverá também registrar o histórico de suas negociações e os documentos sobre o recolhimento de impostos realizados na venda de cotas. É necessário declarar o código correto para os fundos imobiliários, informar todos os dados da instituição financeira, a situação em 31 de dezembro no ano posterior e no anterior àquele. Outro ponto importante é que o valor da aquisição deve ser informado independente do dia do ano que foi adquirido. Além disso, os dividendos deverão ser informados em outro campo, constando como rendimentos isentos. É importante considerar que os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, mas para isso o investidor poderá possuir até 10% do total de cotas de um fundo e o fundo deve ter pelo menos 50 cotistas. O lucro pela venda é tributado e deve ser acompanhado de forma diversa, não apenas declarado no ajuste anual. Quando houver lucro na venda de cotas na bolsa, devemos considerar que há sim incidência de imposto de renda. Esse pagamento é de 20% do lucro e deve ser feita por meio de DARF até o último dia do mês seguinte. Fique atento ao momento do pagamento para que você não tenha que pagar juros e multa. No próximo vídeo eu vou te contar como fazer uma análise de um fundo imobiliário apresentando um relatório gerencial. Não perca, hein? Ative o sininho para receber as notificações e não deixe de conferir o nosso conteúdo. Até lá!